são políticos paroquiais preocupados apenas com o bairro, não preocupa com a cidade. Vamos lá. O extremista. Juro que tento fugir dele, mas meus amigos me pedem para opinar quando ele se manifesta. Às vezes rejeito, porque geralmente ele só fala bobagem com ar de sabedoria, mas que na verdade também atrai alguns reacionários que pensam como ele. Desta vez me mandaram um artigo que o sujeito escreveu. Refutei a sua leitura, pois não tem nada a dizer, a não ser idiotices com ares de profundidade. Mas de qualquer forma vou atender o pedido dos amigos. A pessoa a qual me refiro é fácil saber. Sim, falo do Bolsonaro com livro e meio lido. Aquele que se apresenta como alternativa contra tudo que está aí. Aquele que foi chamado pela imprensa de super-herói, mas que na verdade não passa de uma farsa. O decifrável Moro. O artigo ao qual me referi foi publicado na revista eletrônica Cruzoé. E o distinto resolveu se mostrar pensador político, mas que na verdade diz platitudes um tanto quanto sofríveis, mas que nas entrelinhas escancara a sua veia reacionária. Então vamos ao seu texto. Não vou comentar o seu notório desconhecimento da última flor do Lácio. Continua piorando cada vez mais. Mas vamos ao texto. O sujeito, entre as bobagens comuns que expressa, defende a ideia de criar um tribunal exclusivo para julgar os crimes de corrupção, sem estar sujeito ao crivo do STF, e o controle dele através de organizações multilaterais, tais como a União Europeia, a ONU, a OEA e por aí vai. Cita como exemplo, para esta ideia reacionária, a Ucrânia, e exemplifica como parâmetro o Tribunal Penal Internacional. Quem tem um mínimo de inteligência e sabe diferenciar um chuchu de chocolate, percebe como é estapafúrdio e escancaradamente reacionário e deveria o texto ser desprezado e jogado no lixo. O pior é que tem gente que aplaude essas posições de extrema-direita. Então vamos apontar no seu texto quais são as suas propostas e como é fácil contrapô-las. Primeiro, que a criação de um tribunal com fim específico de combater a corrupção é um tribunal de exceção, e isto é expressamente proibido em nossa Constituição. É só ler o artigo 5º, inciso 36. Diz o texto que não haverá juiz ou tribunal de exceção, está lá na Constituição. Para os que não entendem, o tribunal de exceção é aquele tribunal criado com propósito de caráter excepcional temporário. A proibição deste tipo de corte acontece em todo o mundo civilizado e democrático, além de ser típico da mente de autocratas de quinta categoria. Só ditaduras as criam. Outro ponto interessante, segundo o gênio extremista, esse tribunal não ficaria subordinado ao STF. Imagine, mais reacionário impossível. Não tem como fazer por emenda constitucional, não há possibilidade nenhuma. Aliás, o distinto Moro nunca foi amante do nosso texto constitucional. Imagine, amigos, teríamos um tribunal excepcional sem estar atrelado ao STF. Tem gente que aplaude. E o pior seria a sua forma de controle. Abriríamos mão de nossa soberania para entregar a fiscalização e o controle a organismos multilaterais internacionais. É do balacobaco. Ele cita como comparação o Tribunal Penal Internacional. Como o sujeito é despreparado, mas com ideias bem definidas, ele deveria saber que este tipo de tribunal é uma ação conjunta de Estados nacionais, ou seja, o Tribunal Penal Internacional, que se sentir a necessidade de julgar crimes de guerra, genocídio, perseguições políticas e fenômenos análogos de agentes que se escondem da atuação das leis que punem este tipo de crime. Através de negociação política, os países podem ser signatário ou não deste tribunal internacional. Por exemplo, os Estados Unidos e a Rússia não são signatários da criação do Tribunal Penal Internacional. Eles não fazem parte. O tribunal que o infeliz quer criar seria feito dentro de um país com fiscalização e acompanhamento de órgãos estrangeiros, coisa inédita em países democráticos. Nenhum país democrático tem um tribunal nesse sentido. O gênio da raça, ao propor a criação do tribunal que combate a corrupção, traz como paralelo o exemplo da Ucrânia, sim, aquele país que fica lá na Europa. Não sei se os amigos sabem, mas o paraíso da terra da extrema-direita é a Ucrânia. É lá que os neonazistas encontraram espaço para defender os seus propósitos. Tanto que eles desfilam o mundo afora com uma bandeira diferente do Estado ucraniano. Procure na internet e verão o que eu estou dizendo. Aliás, essa bandeira já foi utilizada até naquelas passeatas bolsonaristas. Lá existe um tribunal semelhante, mas pesquise e veja quem criou e como funciona. O tribunal ucraniano tem sido usado politicamente para perseguições políticas. A Europa deu as costas a esta sandice. Resumo da ópera. O indigitado planeja criar um tribunal de exceção, contrário ao texto constitucional, para combater a corrupção. Seria este tribunal fiscalizado por organismos internacionais. Os juízes escolhidos pelo povo
independente do STF. Enfim, abriríamos mãos de nossa soberania a soldo do combate à corrupção. As favas da Constituição Federal do Brasil. Eu não sei porquê, já vi isso em algum lugar no passado recente. Não sei onde, mas eu vou tentar lembrar. Acho que todo mundo sabe de que eu estou falando. Combater a corrupção é uma ação do Estado e não de governo. Ela deve ser constante e dura com aqueles que praticam esse tipo de crime. Temos instrumentos legais e aparelho judiciário para punir e combater a corrupção, sem ter que dar saltos hermenêuticos e perseguições políticas para prender corruptos. O conjunto legal brasileiro já é suficiente para isso. Um ajuste alio aqui na legislação se faz sem necessidade de casuísmo. Tribunal de Combate à Corrupção somente em mentes extremistas e que tais. Moro é monotemático. A única coisa que sabe falar, e muito mal, é do combate à corrupção. Ele não é exemplo dessa atuação. Foi um desastre. O Brasil tem corrupção, mas tem problemas tão ou mais graves do que este. Dizer que a raiz dos males que afetam o nosso país é a corrupção é reducionismo conceitual e intelectual. Eu estou doido que o infeliz saia candidato à presidência. É a oportunidade que temos para que todos saibam quem é o sujeito. Isso é o que eu tenho a dizer, amigos, por esse tribunal que ele está querendo uma ideia dele, né, reacionária, extremista, né, coisa que não vai para lugar nenhum. Como ele não lê a Constituição e não sabe de nada, quer criar um tribunal que a nossa Constituição não permite. É o que eu tenho a dizer. Um bom dia a todos e até a próxima.